Deixa eu te perguntar o seguinte também, Janaína, como é que os ministros do STF reagiram às críticas que foram feitas pelo presidente Donald Trump em relação ao julgamento de Jair Bolsonaro no caso da suposta trama golpista? Pois é, olha só, os ministros até agora, nenhum deles se posicionou publicamente com relação a isso, até porque nos bastidores aí, Tiago, a Suprema Corte vê o seguinte, que seria uma declaração meramente política. Aqui o presidente Donald Trump deu que a resposta então deveria ser política, tanto que até o presidente Lula rebateu aí essa declaração de Donald Trump nas redes sociais, dizendo que foi uma declaração inequívoca e irresponsável, que seria uma ameaça de um executivo de um país a outro país, e sendo pelas redes sociais, criticando isso ainda. Então, o presidente Lula já rebateu isso politicamente e a Suprema Corte, por enquanto, não deve fazer, nenhum dos ministros deve fazer nenhum posicionamento aí público, mas só relembrando, Tiago, que meses atrás, Alexandre de Moraes já fez uma declaração, inclusive no plenário, quando começaram ali movimentos por parte de políticos aliados a Donald Trump no Congresso ali, quando aprovaram um projeto ali com sanções que poderia acabar chegando ao ministro Alexandre de Moraes, e o ministro disse que o Brasil deixou de ser uma colônia em 1822 e defendeu a soberania brasileira. Tiago. É isso. Janaína, caminhando com o Judiciário em Brasília, volta daqui a pouquinho. Eu vou chamar os nossos comentaristas. Dora Kramer já aqui no nosso telão, Nelson Kobayashi daqui a pouquinho aqui nos estúdios. Dora, boa noite para você. Mais um capítulo nessa história entre Brasil e Estados Unidos, questão da justiça, questão do Supremo Tribunal Federal, e a temperatura vai aumentando e aumentou já nos últimos dias, não é, Dora? Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Pois é, você sabe que a gente está tratando aí de duas dimensões, duas instâncias, né? Uma jurídica e a outra política, governamental, melhor dizendo. Na jurídica, vamos ver o andamento. Houve aquela primeira ação, ela foi rechaçada, caiu, vamos ver qual é o encaminhamento dela. É assim que está o Supremo Tribunal Federal, aguardando para ver. A AGU entra na defesa, porque é a Advocacia Geral da União, não é só do Poder Executivo, então está na sua função. Na dimensão governamental, a gente... peraí, deixa eu interromper para dar boa noite ao Koba, tá? Que apareceu agora aqui. Voltando. Na esfera governamental, o que a gente tem... Olha, post ontem do Donald Trump e hoje uma nota do Departamento de Estado em resposta ao portal UOL, dizendo que é uma vergonha o que o Brasil está fazendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, tanto a nota do Trump ontem, quanto essa nota do Departamento de Estado, elas têm deformação de informação, né? E aí isso aí tem duas possibilidades, ou é falta de informação mesmo, ou é má fé, né? Então fica assim, um puxa-estica, um estica e puxa, melhor dizendo, que claro que aumenta a tensão entre os dois países, mas a tensão política, que nunca foi boa. Os dois presidentes, Donald Trump e o presidente Lula, nunca se encontraram, enfim, não tem uma relação tensa, a gente vê declarações daqui, declarações dali, mas a terceira dimensão dessa história é a comercial. Essa segue num outro patamar. Isso é outra coisa, até porque os Estados Unidos são superavitários em relação ao Brasil, então não tem do que reclamar. Mas, de qualquer maneira, é algo que todo mundo fica assim, quando envolve os Estados Unidos, que é mega poderoso, todo mundo fica preocupado. Ih, o que vai dar? Vai dar um rolo. Eu acho que, no fim, não dá rolo nenhum, entendeu? Fica essa tensão que era previsível e as coisas vão caminhando. Kobayashi, a Dora fala bem, né? A questão política, os efeitos políticos disso, principalmente ontem, nós já destacamos aqui, quando o presidente dos Estados Unidos faz a postagem citando Jair Bolsonaro. Agora, juridicamente, o ministro Alexandre de Moraes corre algum tipo de risco ou isso é só uma forma de pressionar o Brasil, pressionar as decisões que o Supremo toma aqui em relação às redes sociais, que é o que está na mira em relação a isso, né? Bem-vindo, boa noite. A pressão é clara, né, Tiago? Boa noite para você, boa noite, Dora Kramer, boa noite a todos que nos acompanham aqui. Em relação às questões jurídicas, Tiago, a gente vê as acusações sendo as mesmas, de lado a lado.
que é a acusação de um país ingressar na soberania do outro. Lá atrás, quando o ministro Alexandre de Moraes deu as ordens às plataformas que operavam no Brasil, mas sediadas nos Estados Unidos e com determinação de remoção de conteúdo, isso foi entendido lá na sede dessas empresas como um ataque à soberania dos Estados Unidos, porque as empresas estão sediadas lá. Falando das plataformas sociais. A resposta agora, a intimação e tudo que vem repercutindo na justiça americana, também é recebida aqui, essa reação no território brasileiro, como uma afronta à soberania brasileira. Ou seja, há aí uma troca de acusações que são da mesma natureza. Qual é o país soberano para tomar e decidir quaisquer questões em relação a essas primeiras, as questões envolvendo as plataformas digitais? Não há muita clareza sobre isso, mas para além de qualquer questão dessas jurídicas que vai ter sim, que terão sim a sua repercussão, a gente sabe que isso é pressão diplomática dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Dora, a Janaína nos trouxe a informação de que em relação ao ministro Alexandre de Moraes e essa decisão, essa nova ação nos Estados Unidos, os ministros do Supremo, por enquanto, não se pronunciaram. Mais um dia depois da história envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, a postagem de Donald Trump, eles se pronunciaram, disseram que não vai ter consequência nenhuma. É possível fazer uma relação com os dois casos? O que pode ter de efeito? Continua a discussão do efeito mais político do que jurídico, Dora? Olha, eu acho que não vai ter efeito jurídico nenhum, né? Quer dizer, aquela declaração, o que os Estados Unidos pensam do processo, olha, sinto muito, mas não tem a menor influência, não tem a menor possibilidade, era só o que faltava, tá certo? Os ministros do Supremo Tribunal Federal se conduzirem não pelo que está nos autos, não pelo que está no processo, mas pela opinião de um outro país, que, como eu disse inicialmente, está inclusive mal informado sobre o andamento, sobre o que acontece aqui, ou mal informado, ou então realmente está de má fé. Então, acho que não vai ter, tenho certeza absoluta que as coisas caminham assim em paralelo, tá certo? Não se encontram. Uma coisa não vai ter influência na outra. Os ânimos ficam mais acirrados, claro que ficam, evidente que ficam, porque o ambiente é hostil, sem dúvida alguma, mas isso é uma coisa, um ambiente hostil é uma coisa, um resultado objetivo de um processo é outra inteiramente diferente.